Bem-vindos ao Escudo do Mestre, o programa para você que descobriu agora que você vai ter que ler mais um livro para fazer sua ficha de personagem. Eu sou o Bola. E eu sou o Gil. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que as pessoas confundem, que é sistema e cenário. Especificamente sobre cenário. Existem muitos tipos de jogos de RPG. Alguns são sistemas mais genéricos, que depois se criam vários cenários para eles. Alguns o cenário já existe e se cria um jogo de RPG em volta dele. E outros são criados ao mesmo tempo. Você cria um jogo pensando num cenário já existente para ele. Tente imaginar o desafio de alguém que toma para si a responsabilidade de criar um sistema de RPG ao redor de um universo que é fantástico, que é adorado pelos fãs, um Avatar, a Lenda de Aang, ou Avatar Azulzinho, ou até mesmo um Star Wars. Isso é algo muito interessante, é algo que já foi feito diversas vezes. Star Wars é um mundo de fantasia, ou para quem tá errado, ficção científica, que já existiram vários sistemas de RPG nele. Sistemas usando D6, sistemas usando dadinhos mais estranhos, como esse aqui. E eu acho muito interessante do Fronteiras do Império é que eles pensaram num local específico de Star Wars. As Fronteiras do Império, o lugar onde estão os contrabandistas, os pilotos, os lugares mais distantes do cenário. Não muito focado em Jedi, em Império, nessas coisas mais mágicas. Eu acho que a gente teve que esperar pelo menos 3 anos para ter classes jogáveis de Jedi no Fronteira do Império. Não, e para isso eles criaram um sistema novo dentro dessa franquia. Mas no Fronteiro, o que eles fizeram? Eles escolheram, é disso que a gente quer falar, é nesse cenário que vai existir nosso jogo, vamos criar um jogo específico para isso, com mecânicas e modelos de jogo voltados pensando nisso, em como jogar com um personagem que vive nas fronteiras do Império de Star Wars. E isso é muito interessante, especialmente quando eu estava começando. Basicamente, sistema e cenário era a mesma coisa. Quando você pegava vampiro, era essencialmente a mesma coisa, era vampiro, você não pensava. Jogava na sua cidade, fazia o jogo ser na sua cidade e o cenário estava mais ou menos envolto. Mas com o tempo a gente foi descobrindo que inclusive em Vampiro existiam cenários prontos. Sim. Existem o Chicago by Night, o LA by Night, New York by Night, onde eles criam uma cidade que é um mini cenário, onde existem NPCs, lugares, conflitos específicos daquele lugar para você jogar o seu jogo. Sim. E isso é uma coisa que D&D faz muito também. Existe, hoje em dia, eles desenvolveram uma ideia de multiverso, onde todos os cenários de D&D estão um pouco envolvidos em si, tem alguma conexão. Mas por muito tempo o D&D não tinha um cenário. Ou numa edição era outra edição era outra. E se criavam produtos complementares que descreviam um cenário específico, um mundo específico para você jogar D&D. Como é o exemplo de Forgotten Realms ou Eberron. Que foi um dos primeiros a ficar super popular. Greyhawk foi o primeiro a ficar realmente popular, que foi o cenário criado pelo Gary Gygax, o criador de D&D. Mas depois veio Forgotten Realms, veio Eberron, que é um cenário que tem uma história muito interessante, que foi criado por um fã de D&D, foi criado num torneio, numa competição para criar um cenário novo para D&D. Que tá super popular e a gente fala sobre o Eberron em praticamente todos os vídeos. Vai jogar Eberron. Se você tá jogando D&D e não tá jogando Eberron, você tá jogando D&D errado. Mas, me diz uma coisa, na tua opinião, construir o cenário separado do sistema mecânico ali, deixa a desejar? Fica meio confuso essas adaptações? Sim. Eu dou um exemplo bem claro, que é Vampiro a Máscara. Vampiro é um jogo que a gente jogou nossa infância e adolescência inteira, é um jogo que a gente sempre amou. Mas a gente raramente jogava ele direito, jogava ele como queriam que fosse jogado. Era para ser um jogo de horror gótico, onde suas decisões pesam, onde a fome de um vampiro está sempre correndo atrás de você. Tinha esse cenário, esse tema muito envolvido e muito presente. Mas quando você ia jogar... Você não precisava fazer isso. Botava os pontos altos, pegava uma bazuca e saía atirando em todo mundo. Exato. Uma katana, um sobretudo e fechou. Tinha moto também. Então. E isso é uma crítica muito recorrente ao sistema. Porque é um sistema que foi feito... É um sistema que ficou datado. E depois com a 5ª edição, Vampiro V5, isso foi mudando. Mudaram o sistema para entregar mais a proposta do jogo e o cenário que o jogo queria apresentar.
Tanto é que a caçada hoje em dia, mas principalmente a fome, é uma preocupação que todo vampiro ele tem o tempo todo. Ele não esquece disso. Toda jogada de dado que você vai fazer, hoje em Vampiro, a sua fome vai influenciar. E quanto mais faminto você tá por sangue, mais fácil vai ser você se perder numa jogada de dado. Eu acho que foi uma evolução natural. Antes de dar aquela confusão toda quando que a White Wolf foi vendida e o pessoal meio que ignorou um pouco ela, e teve algumas controvérsias aí, o pessoal tinha focado muito na máscara do vampiro e saíram nos jogos de videogame. E agora eles voltaram para o conflito existencial de você existir como essa criatura. Mas o cenário em si, ele ficou... Eu acho que eles utilizaram de uma maneira muito inteligente, porque quando eles fizeram o Wrecking, ficou esquisitão, ficou diferente, não era a mesma coisa do quarta edição. Já o quinta edição e o quarta edição tem uma conexão muito próxima. Tanto que hoje existem os dois, existem o Vampiro à Máscara e o Vampiro Requiem. Uhum. Mas não são os dois cenários diferentes para o mesmo sistema. É uma coisa que a White Wolf fez e a Modifus está fazendo agora, que é, não, Requiem tem um cenário e tem o seu sistema voltado para aquele cenário. A Máscara tem o seu cenário e tem um sistema voltado para aquele cenário. Né? E tem muitos jogos que estão vindo assim, Shadowrun, Shadow of the Demon Lord, a própria Tormenta 20, eles são mundos que foram criados ao mesmo tempo. O sistema e o cenário andam juntos. Sim. Então você tá sempre... Você não vai jogar a Tormenta com D&D. Você até pode, mas vai estar perdendo seu tempo, porque tem um sistema voltado para representar exatamente o que os autores querem mostrar com aquele jogo. Até os periféricos, você tem dado D20 com o Panteão dos Deuses e... O Shadow of the Demon Lord também é um ótimo exemplo disso, porque dava de jogar ele com D&D quinta edição? Até dava. O criador, o Robert Shaw, foi uma das pessoas que ajudou a criar a quinta edição, que influenciou muito a quinta edição. E tem o DNA da quinta edição, tá todo aqui dentro, até mais simplificado do que a quinta edição. Só que ele escolheu, não, eu não vou pegar e adaptar para D&D, que é uma coisa que muito se faz e eu acho um pouco errado, um pouco preguiçoso de se fazer. Não, eu vou criar um mundo de fantasia, uma dark fantasy, um mundo mais sombrio, mais cheio de terror, cheio de coisas mais terríveis. E eu vou criar um sistema que vai conversar com isso. Sim. Que vai fazer meu jogo funcionar melhor desse jeito. Então, ao mesmo tempo, você não consegue desassociar o cenário do sistema de Shadow of the Demon Lord. Você não vai se perguntar em que mundo você está jogando esse jogo. Diferente do D&D, onde a gente vai jogar em mundos completamente diferentes. Faerun e Eberron são dois mundos completamente diferentes, mas ambos usam o mesmo sistema. Sim. É curioso e é confuso. É muito difícil usar a expressão correta. Muitas vezes eu estou tentando me referir à questão de cenário e eu uso a expressão sistema. Inclusive nos Estados Unidos, uma coisa bem curiosa é que D&D é uma coisa bastante popular. A mãe das pessoas jogaram D&D quando elas eram adolescentes. Não se fala muito em jogar RPG. Mesmo quando você não está jogando D&D, você vai jogar D&D. Exato. Se usa a expressão, vou jogar D&D, sabe? É bem curioso isso. E é curioso como é popular, como as pessoas têm no consciente coletivo delas esse universo do RPG, que isso existe, que fez geralmente parte da vida da grande maioria das pessoas. E falando em cenários prontos, isso é uma coisa que eu lembro que quando a gente começou a jogar, existia até que um preconceito de alguns mestres em jogar em cenários prontos. Porque eu sou mestre, eu tenho que criar minha própria história, eu tenho que criar meu próprio mundo. Sim. Mas nem todo mundo vai achar isso tão interessante. Eu, por exemplo, se eu vou jogar D&D, eu vou jogar em Eberron, porque é um mundo que eu conheço, que eu amo, e que eu acho que vai deixar minhas histórias melhores e mais interessantes. Eu não vou precisar perder meu tempo pensando no mundo, saber inventar uma cidade para meus jogadores chegarem lá. Porque é complexo, se você levar a sério essa questão... Vocês estavam fazendo isso, você e o Victor estavam construindo todo o universo, tinha que tomar decisões do tipo como vai funcionar o ciclo lunar, sabe? Se você se leva a sério, se você for fazer realmente o universo, você vai ter que colocar muita energia e muitas vezes nem sempre você vai adicionar a experiência dos jogadores de maneira tão interessante assim. E às vezes com o cenário pronto, você tem algo que você quer fazer dentro dele, uma história que você quer contar, o mundo já está pronto para você, é só colocar a sua história ali dentro. Se a gente for jogar em Eberron,
eu não preciso, se vocês tiverem uma dúvida, quiserem fazer alguma coisa dentro do mundo, eu não preciso parar e pensar. Eu sei o que vai acontecer porque eu conheço o mundo. Sim. Eu só vou dizer, não, isso funciona desse jeito aqui, e é assim que a gente vai seguir. Se você me diz que quer jogar com um personagem, um elfo guerreiro, como você quis fazer, um elfo que estava procurando sua identidade, queria ser... Não, existe essa cultura élfica aqui, que funciona desse jeito. Tá interessado em fazer esse personagem? Tava. Eu apresentei isso pra ele. Mas você, como mestre, tinha já uma paixão pelo cenário, você já tinha um repertório, você já tinha um conhecimento muito grande sobre esse cenário. Mas e para alguém que está começando a mestrar, ou como que esse processo acontece? A pessoa é ok ela criar um sistema do zero, ou não, só cenários prontos são bons? Não, tudo é ok. O que você for jogar e que vai ser divertido pro seu grupo é ok. Se você quer contar uma história, quer fazer aquele seu mundinho, faça. E a gente vai fazer um programa sobre isso. Sobre como você criar o seu universo, como criar o seu sistema, como criar o seu cenário. Toda vez que a gente fala sistema, né? Então não é errado. Até tem jeitos muito interessantes de se fazer isso. Ninguém tá vendo ele tomar o café dele no meio da gravação, vamos ignorar. Não vou falar marca. Café bom. Mas se você estiver interessado, estiver curioso com o sistema, se você estiver curioso com o cenário, não tem outra alternativa. Vai ler o livro. Aqui é um exemplo, né? Esse é o livro da 3ª edição sobre Forgotten Realms. Basicamente tudo que você precisa para jogar Forgotten Realms em D&D 3ª edição está aqui dentro. Então se você é um mestre, você lê o livro, vê o que mais te interessa ali dentro e cria a sua história. E indiferente que você seja ou não interessado em criar um cenário, ler materiais como esse vai fazer de você um mestre melhor, vai aumentar o seu repertório e vai te dar perspectivas, porque às vezes você pensa, nossa, eu tô tendo a ideia mais original do mundo, que existe há 25 anos já. E assim, você como mestre vai ler o livro, mas não obrigue seus jogadores a ler o livro. Ninguém quer ler um livro para fazer um personagem. E nem fazer curso de RPG, né? Não obrigue você quer... Eu, por exemplo, eu amo muito Eberron. Minha mesa ninguém conhece, ninguém quer ler sobre ele. Nós não estamos interessados a fazer um TCC sobre um cenário, um mundo que não existe. Sim. Então o que eu fiz com cada um deles? Comecei, que personagem você quer fazer? Cada um deles me explicou. Essas são as opções dentro desse cenário que interessam. Que esse personagem faria sentido. E aí eu dei essa pequena informação, essa pequena cultura, essa pequena parte do mundo para o jogador ler, e ele se interessou naquilo. Só aquilo que ele precisa. É o mínimo, o máximo. Como que é? O mínimo necessário. Exatamente. E uma coisa curiosa é que, por causa disso, eu tô super interessado em saber como funciona mais sobre os forjados, que são uma das classes que tem em Eberron. Porque tem um cara que é o forjado, que ele é muito engraçado, e ele fica o tempo todo brincando com as características do forjado. Então, todos vão dormir? Eu não preciso dormir, eu não preciso nem respirar, vocês são humanos, pedaço de carne. E isso vai fazer com que o mundo se sinta vivo, isso é uma coisa muito legal de um cenário pronto. Você não precisa inventar muita coisa, e você não precisa inventar coisa ruim, porque... Já teve gente que foi paga para fazer aquele cenário e provavelmente ele vai ser melhor do que a sua invenção. E vai ter um grupo de pessoas trabalhando para fazer isso de uma maneira equilibrada e gente checando, sabe? Quando você faz um livro como esse aqui e você faz uma declaração pública de que determinada povo tem certa tendência de alinhamento, ela é boa, má, leal ou não, e ela tem um determinado comportamento que não é alinhado com isso... Ele tá falando dos minotauros escravistas que não eram maus em Tormenta. Não, nem eram maus. Isso vai deixar o jogo vivo. Vai fazer os jogadores sentirem que estão num mundo de verdade, onde as escolhas e os caminhos têm consequência. Então, por exemplo, no nosso jogo, se vocês foram pra uma nação Goblin, vocês sentiram que estavam num lugar diferente. Sim. Vocês entraram num lugar onde foi devastado por uma guerra mágica, vocês sentiram que aquele lugar estava devastado. Por quê? Porque eu, como mestre, eu não preciso me preocupar em inventar o lugar. Eu só preciso aprender ele e desenvolver um jeito de contar isso para os meus jogadores. O que tirar proveito. Isso economiza energia. Energia para que você se concentre na história que você está contando, na aventura, nos desafios que você vai gerar, nos encontros, esse tipo de coisa. Não tem nada de errado você fazer a sua. Mas tá com um sistema que já foi testado, jogado por várias pessoas, que já foi criticado, sabatinado,
E tem que ser muito bom pra sobreviver 20 anos no caso do Tormenta, verdade. né? E assim, e não é porque você está jogando num cenário pronto que você é obrigado a seguir ele, seguir tudo nele. Você não precisa se preocupar com o canon, você não precisa se preocupar com o que é certo, o que é errado. O que é certo é que você está jogando na sua mesa. Se depois sair um livro que você discorda, você simplesmente ignora o que está naquele livro. E todo cenário bom, ele vai te dar espaço para criar o seu. Em Tormenta, não estão todas as cidades no mapa. Uhum. Vai ter lugar, vai ter muito espaço entre uma cidade e outra. Pra quê? Pra você botar a sua lá. Não é porque o mundo tá vazio. É que ele cria lacunas para você criar o seu próprio espaço ali dentro. 2 sistemas muito próximos ao meu coração no D20. 2 sistemas, 2 cenários. São esses 2 carinhas aqui. Foi onde eu realmente comecei a jogar, joguei muito, e era uma coisa curiosa. Sempre que eu jogava esse aqui, eu imaginava ele de forma muito parecida com a arte do livro. Sempre as minhas aventuras de Tormenta eram como se fosse um anime. Um pseudonime, estilo Avatar, a Lenda de Aang. E sempre que era isso aqui, eu imaginava mais um estilo carta de Magic. Mais parecido com um filme, a parte dos orcs do Senhor dos Anéis ou algo assim. Então é isso que eu tenho pra dizer sobre isso. Mas isso é importante, porque isso dá um tom. Tormenta realmente sempre teve, pelo menos na nossa época de 3D&T, de Tormenta 3.5, era um cenário mais irreverente. Tem muita coisa de irreverente em Tormenta hoje ainda. Então você sabe o tom, você não vai narrar Tormenta do mesmo jeito que você vai narrar Demon Lord, ou Shadowrun, ou até Star Wars. Então você sabe o tom que ele vai dar, porque aquele cenário te dita um tom. Então, você conhecer isso é muito proveitoso. Imagine se você for fazer alguma coisa com anime, você precisa trazer as características de anime. Você vê como que as emoções são super exageradas no anime. Você vai colocar isso também dentro do seu jogo. E é importante para isso, muitas vezes, você procurar o sistema certo para isso. Se eu for jogar algo de anime, eu não vou tentar adaptar D&D ou qualquer outro jogo. Eu vou jogar Karyu Densetsu, que é o jogo do Thiago Rosa, um jogo brasileiro, feito sobre anime. Sim. E daí ele tem tudo isso, ele tem uma característica, uma característica de sistema que é o poder das emoções. Sim. Você canaliza a sua emoção para fazer algo incrível. Então realmente é algo completamente tirado do anime. O jogo é muito inspirado também em jogos de luta, como Street Fighter e Mortal Kombat. Então você está o tempo inteiro sentindo como se estivesse num jogo de luta. Você vai ter o ataque, o bloqueio, a sua vida vai funcionar de um jeito diferente, porque ele foi pensado para funcionar, para contar esse tipo de história. E é por isso que sistema e cenário importam, porque ele é feito para fazer algo específico. E como se integram, por isso que é tão desafiador muitas vezes a gente separar as expressões de cenário quando a gente quer dizer sistema e vice-versa. Porque nesse caso, esse anime é um conceito muito amplo, ele é muito generalista. E se criar um sistema onde você consegue costurar um cenário desse, uau, que é coisa de gênio mesmo. E pode mandar o livro pra cá que a gente faz o review. Thiago, manda um livro pra gente. Nunca te pedi nada! Me fala um pouquinho de cenários que você se impressionou, que você achou diferente, que você achou exótico nos últimos anos aí no universo de RPG. Bom, eu sou obrigado a falar de Eberron, que ele claramente ele fez tudo que eu queria que fizesse, ele é pensado como um cenário de RPG. Uma crítica que eu tenho a Forgotten Realms, ou até Tormenta, ou Dragonlance, são que eles estão muito na borda entre um cenário de RPG e um mundo de fantasia para romances. Eles estão muito na borda entre o que importa é o que alguém está escrevendo para o cenário. O que um autor no livro de cenário ou num romance, que existem muitos romances dentro dos cenários de RPG, Sim. está escrevendo, e aquilo que eu estou fazendo na minha mesa acaba importando menos. Em Eberron não tem isso. Existe um tipo de canon só, existe uma fonte verdadeira e oficial, o livro básico. Depois dele, tudo que vem depois dele é extraoficial. É a sua mesa e o livro básico que importa. Então eu não vou abrir um livro de Eberron e vou olhar, tá, mas o que aconteceu aqui? Por que mudou esse rei? Por que mudou isso no cenário? Por que ele está todo diferente? Não, porque eu que vou mudar o cenário, eu que vou mandar o cenário para frente na minha mesa. Não uma pessoa que
é paga para fazer isso. Isso é uma sacada interessante pra gente falar na hora de construir o seu próprio sistema e tomar cuidado para não transformar os seus personagens do mestre, nos grandes heróis da história. É um problema quando existe um Driz ou um talude que pode resolver o problema para você. O herói tem que ser o personagem do jogador, não um NPC famoso daquele cenário. A gente pode chamar de sistema desbalanceado quando isso acontece, quando você tem heróis que são muito acima de você, que você jamais vai chegar aos pés dele ou não. Com certeza. E isso é um problema que tinha sempre foi muito grande na White Wolf, tanto no vampiro quanto no lobisomem. No lobisomem, principalmente, existe uma estrutura social muito forte e você começa de baixo e acaba sentindo que todo mundo está acima de você o tempo inteiro. Você tem que ir tentando. Vampiro com a sua potência de sangue. Você começa um vampiro de potência baixa e tem que se matar para escalar para chegar no nível de alguém. Até lá, todo mundo é mais importante que você. E isso é outra coisa que o Vampiro Quinta Edição mudou. Quebrou os paradigmas sociais do cenário para dar mais importância e protagonista pro personagem jogador. E você lembra de outros cenários que tenham essa abertura para que o jogador seja o protagonista, o herói? Shadowrun é um ótimo exemplo. É um cenário cyberpunk. Então o que quer dizer? Que ele é feito para você começar de baixo para cima e lutar de baixo para cima. Você ser o underdog que vai lutar contra todo mundo e vai chegar no topo. Então o cenário ele é perfeitamente feito para isso, para você chegar de baixo e dominar e lutar contra os poderes do mundo. Você nunca vai ser o manda-chuva, mas o cenário é feito para você lutar contra ele. Aqui nesse canal a gente fala, eu pessoalmente falo muito sobre D&D, a gente fala bastante sobre Eberron, a gente comenta sobre esses livros de novo, mas RPG não é só isso, existem muitas outras coisas. Esse foi o Vampiro Requiem, que a gente comentou mais cedo, Requiem. Esse é um sistema brasileiro sensacional. Errado. Esse é um sistema que eu não sei de onde é. É do John Wick, é o cara que mataram o cachorro. Não, Sétimo Mar é interessante que ele é um cenário bastante antigo já. Ele já teve várias edições e agora ele mudou de foco no sistema. Ele tá um sistema muito narrativo. E ele não é brasileiro? Não é brasileiro. Nossa, eu tinha certeza que isso era um cenário brasileiro. Esse é brasileiro. Beauregard. Cada um desses livros foi feito para ter um cenário próprio. Beauregard se passa num mundo específico, no mundo dele. Isso é uma tendência muito grande. Tem cada dia menos cenário RPG genéricos. Sim. Todo mundo que está criando o seu RPG está criando com um mundo em volta, pensando no mundo onde aquele RPG se passa. Então, cada vez mais, o cenário está ali para você. Esse é um cenário low fantasy, onde perdi o personagem porque o pé dele engrenou. Não dá de fazer isso em D&D. Não é o tipo de história que você vai contar com aquele sistema. Chega depois de um tempo, você fica imune a praticamente tudo, entendeu? E esse é o Shadowrun que eu falei. Que nós falamos mais ele realmente é feito pra isso, pra você lutar de baixo pra cima. Ele é feito pra o seu personagem ser quem importa. Sim. Porque é ele que vai lutar contra o sistema. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre você criar o seu próximo cenário, quais são os perigos e as armadilhas que você deve evitar e o que você pode fazer para transformar o universo que você está proporcionando para os seus mestres e jogadores sejam inesquecíveis, seja incrível, dê a sensação de que é um lugar que existe, um lugar que importa. E aproveita, se inscreve, deixa seu comentário, clica no sininho e você sabe o que tem que fazer. Vamos lá, galera, isso aqui é um trabalho em dupla, em triplo, quer dizer, todo mundo. Tipo a comunidade. Deixa um comentário, fala qual é o seu cenário favorito, se você gosta ou não de usar cenários prontos e o que você acha, por que você acha melhor ou pior do que criar um cenário próprio. Esse canal é feito por todos nós. Se algum desses cenários aqui interessou muito você, deixa um comentário que é possível, dependendo do número de comentários, que o Bola volta aqui para explicar e falar mais sobre ele. Muito obrigado por assistir. A gente vê você no próximo vídeo aqui, a qualquer momento ou daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Abraço.